Bem, dando sequência então ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, vamos apenas relembrar algumas coisas, porque vamos entrar agora na segunda parte do capítulo 3. E nós vamos percebendo que a carta ela vai se tornando doutrinária, extremamente doutrinária. Só lembrando que a região da Galácia é uma região muito grande, ampla. E lá são várias igrejas, por isso na apresentação Paulo fala as igrejas da Galácia, E lembrando também que existe uma controvérsia aí de tempo, de data, E isso em função do Concílio de Jerusalém, que está narrado na Bíblia em Atos 15. Então alguns acreditam que a carta foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Isso é uma controvérsia teológica, E outros acreditam que a carta foi escrita depois, Se ela foi escrita antes, ela foi escrita por volta do ano 48, 49, que é mais ou menos a mesma época em que se deu o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é o primeiro concílio da igreja cristã, E se ela foi escrita depois, ela foi escrita provavelmente por volta do ano 55, Porque no ano 56 houve um incêndio na região da Galácia, onde queimou o prédio da corte, um acervo onde havia documentos de certidões de propriedade, litígios, questões processuais ali e tal, E queimou. E eles culparam a comunidade judaica da Galácia de ter incendiado esses prédios públicos, Se isso aconteceu no ano 56, conforme a história, o incêndio de fato aconteceu no ano 56. Se a carta tivesse sido escrita após, muito tempo depois, como alguns dizem, ela perderia esse sentido, porque Paulo ele está combatendo os judaizantes. Paulo, o objetivo dele maior aqui é preservar as igrejas ali do falso ensino dos judaizantes, que tentavam incutir a salvação pelas obras, que é a justificação pela lei, que nada mais é do que salvação pelas obras, obras de justiça. Nesse incêndio, os judaizantes os judeus, a comunidade judaica ali, ficou totalmente fragilizada. Então, dificilmente essa carta foi escrita depois, Embora não possamos afirmar com toda segurança, Mas se ela foi escrita antes, então foi, sem dúvida, por volta do ano 48, 49, quando Paulo esteve no sul da Galácia, Depois ele voltou lá por volta do ano 54 ou 55, organizando igrejas no norte da Galácia, Mas se você vê as igrejas que são mencionadas no livro de Atos, são as igrejas do sul, de fato. E se for escrito entre o ano 48 e 49, é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, E um pouquinho antes do concílio, porque o concílio vai tratar justamente desse problema que ele está enfrentando na Galácia, que é a questão dos judaizantes. E se você ler a carta aos Gálatas, você vê que Paulo não faz referência nenhuma às determinações do concílio, As 3 determinações que foram colocadas no concílio, Então ele estava enfrentando aquele problema praticamente sozinho ali com os Gálatas, Ele até menciona Pedro, Quando Pedro esteve, eu resisti face a face e tal, e nós vimos que essa resistência de Paulo com Pedro, essa divergência que houve entre Paulo e Pedro, não era uma divergência doutrinária, como muitos ensinam, até justificam a questão de muitas denominações e muitas teologias e tal, Pedro e Paulo eles tiveram uma divergência. Não, a divergência entre eles foi uma questão de postura e não de doutrina, Então, vamos seguindo aqui, capítulo 3, a partir do verso 15, Só comentando aqui que Paulo, após comentar a experiência primeira dos Gálatas, ao receberem o Evangelho, passa a abordar a aliança com Abraão. E aqui ele continua essa exposição. Então Paulo ele começa comentando a primeira experiência dos Gálatas, Lembra, capítulo 1, verso 6, que ele fala:
Admira-me que tens passado já tão rápido, né, de um evangelho, desse evangelho para um outro, evangelho que aprendestes para um outro, que não é outro, senão uma distorção e tal, né? E ele conta essa experiência dos Gálatas que receberam o evangelho com amor, com alegria ali, se entregando ao evangelho, e logo já estavam balançando, vamos dizer assim, né, pela pregação dos judaizantes da justificação pelas leis. Então Paulo fala: admira-me que tenha passado por isso, né? E aí depois que ele comenta, ele vai até o capítulo 3 mais ou menos comentando essa experiência dos Gálatas, então ele começa a abordar a aliança com Abraão que nós vimos já na aula passada, tá? Aqui ele continua abordando essa aliança, mas agora nós vamos ver de forma bem doutrinária. Vamos lá, capítulo 3, verso 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Bem, Paulo começa aqui, né? Falo como homem, né? Ele começa essa parte aí, partindo do menor para o maior. Por que ele fala assim, falo como homem? Ele dá uma espécie de ilustração para os Gálatas. Ele fala assim: olha, nos contratos que nós fazemos enquanto homens, certo? Depois que o contrato está firmado, não se pode mais mudar. Quanto mais Deus. Agora você imagina numa dimensão daquele que é perfeito, daquele que não volta atrás, daquele que não muda, daquele que não tem variação, né? E Deus, ele fala para Abraão que essa aliança é perpétua. Está escrito lá, essa aliança é perpétua, aliança perpétua com Abraão, né? Então ele já começa a abordar uma questão, ele começa a se aprofundar na doutrina, explicando para aqueles Gálatas que a justificação pelas obras, ela não vai ter fundamento, porque existe uma aliança com Abraão lá atrás, que garantiu a conversão deles, que garante a conversão dos gentios, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, né? Não fosse a aliança com Abraão, é por isso que Paulo está abordando isso com os Gálatas, né? Lembrando que os Gálatas, a origem deles era de bárbaros, né? Celtas e bárbaros, tá? Então, se não fosse aquela aliança com Abraão, para começar, vocês nem aqui estariam. É isso que Paulo está falando com eles. E agora vocês querem revogar tudo isso para seguir, né, ideias de judaizantes, né? Vamos lá, verso 16. Se surgir alguma dúvida aí, os irmãos podem interromper e perguntar, tá bom? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Agora Paulo, ele começa então a introduzir na argumentação dele com os Gálatas, tentando preservar, né, a fidelidade doutrinária daquelas igrejas. Ele começa a introduzir ali a cristologia. Ele fala assim: não, a aliança foi feita com Abraão, tá? E olha só que interessante aqui, né? E aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Note que essa aliança com Abraão aqui, ela não teve mediador. Ela não teve mediador. Deus fez a aliança diretamente com Abraão e envolveu Cristo nessa aliança, tá? Então é o seu descendente. Em algumas traduções está semente, a sua semente, como quando Deus está falando após a queda, né? Que Deus fala, né? Os descendentes de Satanás e o descendente da mulher. Então, os descendentes de Satanás no plural, o descendente da mulher no singular, que é Cristo, tá? Agora, vamos entender o seguinte: uma semente, ela está no singular, mas ela é um coletivo. De uma semente, ela vai produzir vários grãos e vários frutos, uma semente, tá? Essa é a ideia quando está falando isso. Então, é um descendente. A herança, a promessa, é um descendente, tá? Então essas crianças que estão aqui, elas são herdeiras
da promessa, como os pais estando no descendente, em um. Não é algo particular que nós conquistamos por termos ficado adultos, não. Nós já nascemos filhos da promessa, porque a promessa é um descendente. Então não independe, tá? Dessa questão de idade ou de conhecimento intelectual, não. A promessa é fundamentada e baseada em Cristo. E essa promessa, ela é irrevogável, ela é imutável, ela é perpétua. É um contrato que foi feito, que uma vez ratificado, não pode haver mais mudança. Está dando para entender, irmãos? Tá? Então Paulo ele começa a aprofundar aí nessa questão doutrinária, tentando preservar aquela igreja que ele com sangue e lágrimas organizou, né? Lembra que ele foi apedrejado no começo ali, né? Retirado ele da cidade, depois ele voltou lá e organizou a igreja. Ele foi apedrejado por esses judeus, tá? Que depois que a igreja foi organizada, alguns deles se introduziram ali na igreja, e esse título que a gente dá de judaizantes, né? Seriam aqueles que teriam de repente até se convertido a Cristo, mas querem trazer os elementos da religião judaica para a igreja. Existe até hoje, né? Isso. Tudo bem até aqui? Então, ele introduz essa observação sobre a substância da aliança, que ela repousa somente em Cristo. Mas se Cristo é fundamento da promessa, segue-se que ela é de graça, ela é gratuita. Ela não é pelo esforço de cumprir a lei, uma justificação pelas obras. Ela é graça, né? Então é o mesmo princípio, tá? A circuncisão da criança, ou o batismo da criança, é o mesmo princípio da conversão do homem adulto. Ou seja, tanto a criança ela é impotente para receber aquilo, como um homem adulto ele foi alcançado pela graça, ele era totalmente merecedor, totalmente impotente para receber aquilo também. E ele foi, é o mesmo princípio, tá? Então, o fundamento segue-se que é graça, é gratuita, né? Esse também é o significado da promessa. Assim como a lei diz respeito aos homens e às suas obras, a promessa diz respeito à graça de Deus e à fé. Então veja que existe aí um paralelo que não vai se encontrar. Ou é ou lei e obras, ou é a graça de Cristo, tá? Então não vai ser pela lei e pelas obras que alguém vai conseguir ser salvo. Se alguém pudesse ser salvo pela lei e pelas obras, não haveria necessidade do sacrifício de Cristo. Cristo teria morrido em vão. Mas bastava então o esforço pessoal em cumprir a lei, né? E praticar as obras, tá? Note bem, Abraão e seu descendente, né? Então, para provar que neste lugar aqui Deus fala de Cristo, Deus está falando de Cristo, Abraão, para provar isso, nós vemos que nessa aliança não tem mediador. Deus fala diretamente a Abraão. A promessa envolve Cristo, como nós já falamos, né? Envolve a salvação em Cristo. Ele chama a atenção para o número singular, denotando uma semente em particular, certo? Que você estando nessa semente, aí vai produzir frutos. Então desse descendente surge a igreja, vai nascer a igreja, tá? Paulo afirma que um único indivíduo é denotado por essa palavra, sobre a qual todos os descendentes de Abraão são compreendidos. Quero convidar a amada igreja, abrir sua Bíblia aí, os irmãos que estão com suas Bíblias, em Gênesis capítulo 22, verso 17. Olha só, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Tá? Até aqui por enquanto, mas deixa aberto aí. Então, entre os filhos de Abraão, começou
uma divisão, né? Pois um dos filhos foi separado da família, tá? Então Abraão tinha Ismael, todo mundo conhece essa história, né? Abraão tinha Ismael para a escrava Agar e Isaac com Sara, tá? Lá, quando a gente chegar lá no capítulo 4, ele vai fazer essa analogia de Sara e Agar. Então é importante a gente entender bem aqui, para quando a gente chegar lá, a gente, né, perceber bem o que ele está falando, tá? Aqui mesmo, no livro 22:17, veja o 18. Nela, né, nessa aliança, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz, tá? Agora vamos lá em Gênesis 21, vamos ler de 12 a 21. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal isso por causa do moço e por causa da tua serva, da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Espera um pouquinho, o que aconteceu? Abraão recebeu a promessa que da descendência dele iria abençoar, né, as famílias da terra, todas as nações, que essa salvação chegaria aos gentios. Só que Abraão já era um homem velho e Sara era uma mulher estéril. Aí um dia Sara chega para Abraão e fala assim: olha, Deus te deu a promessa e eu não posso te dar um filho, então deita com a minha serva Agar, que era uma egípcia, tá? Para que você tenha sua descendência. E aí então ele se deitou com Agar e nasceu Ismael. Só que Deus tinha dado a promessa para ele, e Deus iria cumprir aquela promessa, porque não existe impossíveis nas promessas que Deus faz, tá? Aquele que fez a promessa providenciará o meio de as cumprir. E aí então Agar teve Ismael, e alguns anos depois Sara concebeu e teve Isaac. Quando Isaac era pequeno, Ismael satiriza Isaac ali de alguma forma, né? E aquilo toca ali o coração de mãe, né, de Sara, e Sara fala para Abraão: leva essa mulher para o deserto, e que eu não quero mais ela aqui com esse filho. Só que isso doeu no coração de Abraão, porque Ismael era filho de Abraão, tá? Mas Abraão de fato leva Agar e Ismael para o deserto. Aqui um ponto: muitas pessoas dizem que Abraão, ele obedeceu a Sara. Fala assim: não, Abraão, como patriarca, ele obedeceu a Sara, ele fez o que a Sara estava falando, né? Não é bem assim. Se você pegar genericamente, ele fez o que ela falou, mas na verdade ele estava obedecendo a Deus. Quer ver? Vem aqui, capítulo 21, verso 12, né? Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então, na verdade, Abraão, a quem foi imputada a justiça, o pai da fé, aquele que creu na promessa, mesmo sabendo das suas limitações físicas que ele não poderia ter, e das limitações da sua esposa, que não poderia ter filho, aquele que abandonou sua parentela e que foi imputado a justiça, porque ele creu, tá? Ele está mais uma vez obedecendo a Deus aqui, porque aquilo pesou no coração dele, porque era filho dele. Então Deus fala para Abraão aqui, tá? Faça tudo que Sara está falando para fazer. Está dando para entender, irmãos? Tá? Essa é mais uma sutileza. Eu gosto de entrar nesses detalhes para despertar os irmãos, para, ao lerem a Bíblia, ao meditarem, entrar nos detalhes, pegar com atenção as coisas, né? Porque é muito comum nós vermos ensinos que aparentemente está certo o que está escrito ali, mas você vê que não é assim, dá para perceber que não é daquele jeito, né? Tá? Vamos lá, verso 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. O que significa isso? Deus vai cumprir a promessa. A promessa inicial era para Isaque, tá? Mas aí eles, Sara e Abraão,
resolveram ter um filho com Agar, certo? É descendente de Abraão do mesmo jeito. Então Deus vai cumprir a promessa com Ismael de multiplicação. Está dando para entender, irmãos? Mas a promessa da fé é Isaac, que é filho de Abraão e Sara. É filho da Sara, não filho de Agar. Tá? Verso 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-os às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Tá? Aqui, a impressão que dá, embora o verso 17 seja bem claro, se alguém ler desapercebidamente, vai ver que Deus se compadeceu da angústia de Agar e providenciou ali, né, a água, né? Só que na verdade está dizendo aqui que Deus ouviu a oração do menino. Se você ver aqui o verso 17, né? Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus que está aqui é o próprio Cristo. Esse anjo com letra maiúscula, né? Tá? Isso aqui é conhecido como teofania. São aparições de Cristo no Antigo Testamento. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Tá? Aqui tem uma questão também espiritual que a gente deve observar aqui, né? Havia água ali, só que ela não estava vendo. Na angústia dela, na tristeza dela, a solução para o problema estava bem próxima, mas Deus a mantinha com os olhos fechados, tá? E no momento certo, Deus abriu os seus olhos e ela viu que tinha o manancial de água lá, tá? Então o que a gente precisa é só que Deus nos mostre onde está, né? E no tempo certo Ele faz, tá? O importante é nós confiarmos nele, confiarmos na soberania dele, seja, mesmo que nossos olhos não vejam uma solução, tá? Deus é o Deus que traz algo que não existe, traz a existência, conforme diz as Escrituras, tá? No tempo dele, segundo o propósito dele. Então não tema, descansa nele, tá? Seja o que for que acontecer, né? Deus é soberano, tá? Então, nós vemos aqui então que Deus preserva o rapaz. Agora eu quero convidar você a ver aqui também Gênesis 16, 7. Depois os outros versículos dos Gálatas a gente dá uma antecipada, mas aqui a gente tem que fundamentar bem, tá bom? Gênesis 16, versos 7. Vou ler aqui o 7 ao 14, tá? Tendo achado o anjo do Senhor, tá vendo? Aqui é Cristo de novo. Tendo achado Agar, né? O anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Deus ainda não havia mudado o nome dela, né? Para Sara. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Você está vendo aqui Deus controlando tudo? Né? Não, onde você está indo? Não, eu estou fugindo da presença. Não, volta lá. Volta lá. Deus está no controle de tudo. Não é porque Sara se antecipou e Abraão teve um filho com ela, Ismael. Nós vamos ver aqui daqui a pouco a descendência de Ismael, né? O que virou isso aqui, tá? Não é porque Sara tomou uma postura e que Abraão aceitou que Deus perdeu o controle em algum momento, tá? Então a gente está vendo aqui Deus conduzindo tudo, né? Volta lá para ela, volta a sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor:
multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda hoje o Senhor: concebestes e dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Olha só. Agora presta muita atenção nisso aqui. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Eu até fiz um sermão disso aqui uns 10 anos atrás, mais ou menos. O Deus que vê. Tá? Vou tentar achar esse sermão. Deus é o Deus que, tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Bered. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus tem controle sobre essa situação. Deus fala para ela que ele já concebeu, né? Concebesse, ele fala. E eu vou te multiplicar essa descendência aqui, tá? E com as areias do mar e as estrelas do céu, conforme a promessa. Só que os descendentes não serão os descendentes da promessa. Esse será Isaac. Deus não está falando aqui, mas ele vai falar depois, a gente vai entender contextualmente, né? Mas esse seu filho será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, verso 12, e a mão de todos contra ele, e habilitará a fronteira a todos os seus irmãos. Sabe quem é descendente de Ismael? Os ismaelitas foram aquele povo que depois compraram José, quando os irmãos venderam José, e depois venderam José para os egípcios. Então os ismaelitas eram descendentes de Ismael, tá? Eu vou falar provavelmente, embora eu tenha convicção que seja, eu vou falar provavelmente porque a Bíblia, a gente só pode afirmar o que a Bíblia afirma, né? E como que eu vou falar aconteceu séculos após o encerramento das Escrituras, tá? Então eu vou usar a expressão provavelmente, tá? Porque há quem possa discordar, né? Mas descendente de Ismael foi Maomé, o que codificou o Islã, tá? Por volta, eu me recordo bem agora, o ano 480 até 525 mais ou menos, nessa época mais ou menos aí, nasceu Maomé, na Arábia, né? E ele é descendente de Ismael, e codificou o Islã. O Alcorão, quem codificou o Alcorão foi Maomé, tá? E ele é descendente de Ismael. E nós vemos aqui uma promessa tremenda. Isso aqui, irmãos, na época de Abraão, isso aqui foi antes de Moisés. E aqui no verso 12 está: ele será entre os homens como um jumento selvagem. Não é assim até hoje? Se você pegar a história da humanidade, né? Atentados terroristas, você consegue entender isso? Uma pessoa se encher de bombas, entrar no shopping center e se explodir mesmo, ele mesmo se mata com a intenção de matar outros, né? É como um jumento selvagem, tá? E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas só que uma descendência abençoada por Deus, porque está dentro daquela promessa que Deus abençoaria como a areia do mar e as estrelas do céu. Não vai acabar, ninguém vai acabar com eles, tá? E outra coisa, ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então você pega ali os descendentes primeiros, que são os judeus, né? Os descendentes de Isaac, olha o mapa e vê as nações do lado. Israel, desse tamanhozinho assim, e umas 40 nações mais ou menos assim, tudo de descendentes de Ismael em volta. Só que também ninguém acaba com aquilo lá, né? Então nós podemos ver assim, irmãos, tão claro, o controle de Deus nas nações, no mundo, na história, né? Então os nossos problemas pessoais estão aos cuidados dele também, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus lá em João 14, tá? Então descanse nele. Resumo: ao provar, portanto, que essa promessa se aplica a um único indivíduo, que é Cristo, né?
que é descendente de Isaac. Tá? Paulo não baseia o seu argumento no uso do número singular, um descendente. Ele apenas mostra que a palavra descendente, semente, deve denotar alguém que não era apenas descendente de Abraão segundo a carne, mas também havia sido designado para este fim pelo chamado de Deus. Conforme nós vimos aqui, vamos ler de novo, Gênesis 22, 18. Nele serão benditas todas as nações da terra. Tá? Então, se essa aliança, que é uma aliança perpétua, essa aliança que foi firmada ali em Atos 17, né? Se essa aliança, que é uma aliança, em Gênesis 17, se essa aliança, que é uma aliança perpétua, se ela caducou, se ela acabou, não existe esperança para os gentios. Eu pelo menos que não tenho linhagem judaica, né? Pelo menos até onde eu sei não tem, né? Eu não teria me convertido se não fosse essa aliança aqui. Tá? Tá dando para entender, irmãos? Estamos com dúvidas sobre isso? Não? É maravilhoso, não é? Você vê a ação de Deus na história, né? Podemos confiar seguramente nele, tá? Então essa aliança não é apenas com o descendente de Abraão segundo a carne, mas havia sido designado para esse fim pelo chamado de Deus. Portanto, a aliança está em vigor atualmente. Vemos isso pela conversão dos gentios, mas cremos pela palavra de Deus. Te convido a abrir em Isaías capítulo 66, verso 8 e 9. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz Deus. Olha só. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? O Estado de Israel em 1948, porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, surgiu a Organização das Nações Unidas, né? Então eles dividiram a Alemanha, né? Hitler tinha causado toda aquela situação, principalmente na Europa, né? No mundo, né? Porque países de fora da Europa participaram, inclusive o Brasil, né? E então eles dividem a Alemanha, um acordo político, né, e econômico que fizeram então as nações do Ocidente, os Estados Unidos basicamente e a Rússia, né, uma nação comunista. Dividiram a Alemanha no meio, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e criaram a ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de não acontecer mais uma situação semelhante. A guerra terminou em maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada em 1946, por aí mais ou menos. Em 1948, a ONU, então, ela devolve a Israel o status de Estado, ou seja, os judeus, eles estavam espalhados por todo mundo, que é cumprimento de profecia também. Eles estavam espalhados por todo mundo. E aí, então, no pedaço da Palestina, que originalmente pertencia a eles, a ONU, então, em uma reunião, em um dia, em algumas horas, decreta, então, o surgimento da nação de Israel, e os judeus, então, poderiam voltar para lá. Inclusive, o presidente da ONU, na época, que presidia a reunião, era brasileiro também. E aqui nós vemos, eu esqueci o nome dele agora, tá? E aqui nós vemos essa promessa. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Agora olha só, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu a luz filhos, já viu os judeus, né? Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Ou seja, o Deus que fez a promessa não vai cumprir mais? Aquele que fez abrir a madre não vai fazer nascer? Ele põe o doce na boca e tira? Não, né? Então ele falou assim, fiz a promessa para todas as nações da terra, né? Essa promessa, eu vou acabar com ela? Não, não vou. Aquele que abre a madre fará nascer.
E aquele que faz nascer vai fechar nada? Não, não vai. Então essa promessa ela vai continuar até que Cristo volte, né? Até que termine esse estado de coisas da forma que nós conhecemos aqui. Ficamos com alguma dúvida, irmãos? Não? Tudo bem, vamos lá então. Verso 17, né? Vamos voltar lá para Gálatas? Verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então a promessa ela foi feita antes da lei. E aqueles gálatas convertidos naquelas igrejas daquela região, gentios, foram alcançados pela graça. Então não ia adiantar de nada homens virem tentar fazê-los acreditar que eles deveriam alcançar a salvação por justificação da lei ou por guardar as obras. Tá? Essa lei veio 430 anos depois. E essa lei ela não poderia abrogar, né, a promessa. Tá? Portanto, a lei que vem depois não pode anular a promessa. No entanto, nós vemos, portanto, que ele concluiu que as cerimônias da lei de fato não eram mais necessárias. Tá? Então, o que hoje é a igreja não tem nenhuma daquelas cerimônias. A igreja tem 2 sacramentos: o batismo, o santo batismo, e a santa ceia, certo? Os 2 sacramentos são mantidos porque eles são instrutivos. Tá? As leis cerimoniais, essas foram não como é que fala quando termina, né? Não abolidas, elas foram transformadas. Se você abrir lá Hebreus 7:12, você vai ver que toda vez que muda o sacerdócio, necessariamente deve haver mudança de lei. Então as leis cerimoniais, elas eram pertinentes ao sacerdócio levítico. Quando Cristo assume o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Esse sacerdócio mudou, então necessariamente tem que haver mudanças na lei. Então todas aquelas cerimônias do sacerdócio levítico apontavam para Cristo. Uma vez que Cristo assume seu sumo sacerdócio, não há mais necessidade daquelas leis. Tá? Depois, sobre os sacramentos, nós podemos ver em outro momento. Vamos lá, verso. Eu vou ler aqui o 17, o 18 e o 19. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então aqui houve, quando fala até que vem o descendente, não quer dizer que a lei ela vai acabar quando chega esse descendente. Quer dizer que agora existe um mediador que vai fazer essa mediação entre Deus e os homens, e a lei, não precisa mais você olhar para a lei como algo a te justificar. Está dando para entender? Tá? Então por que a lei ela é mantida? Porque a lei ela aponta que existe o pecado, como nós bem sabemos. Porque o pecado é a transgressão da lei, conforme João fala em uma de suas cartas. Tá? O pecado é a transgressão da lei. Então a lei diz: não matarás. Se matar, estarei pecando. A lei diz: não furtarás. Se furtar, está pecando. Se não houver uma lei dizendo não furtarás, logo furtar não será pecado. Se não houver uma lei que diz não matarás, e esta lei, a exemplo da promessa de Abraão, os homens não podem abrogar também. Tá? Então, mesmo que as nações mudem as suas leis, tá? Digamos que venha uma lei aí que possa roubar alguma coisa, né? Isso não vai mudar a lei de Deus. É uma lei, nós vamos continuar cumprindo a lei de Deus. Nós não vamos furtar nada de ninguém, senão nós estaremos quebrando a lei superior que é a lei de Deus. Tudo bem? Nesse caso estaria quebrando o 8º mandamento, né?
Tá? Verso 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é de um. O que significa isso? O mediador não é de um, mas Deus é de um. Aqui está dizendo a unificação da igreja. Quebrou aquela parede que tinha no meio, entre judeus e gentios. Abra na sua Bíblia aqui no livro seguinte, Efésios capítulo 2. Leia o verso 14. Efésios 2, 14. Porque Ele é a nossa paz, Cristo, certo? O descendente. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Tá? Perdão, é o 13, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Tá? Então, para os Gálatas e para nós, em Cristo, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Agora sim, a gente leu 14. Porque Ele é a nossa paz, tá? Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então não existe mais essas ordenanças cerimoniais que haviam ali nas leis cerimoniais. E ele uniu judeus e gentios numa só igreja. Está dando para entender? Tá? Então aqui nós somos reconciliados pelo descendente. Para que fique mais claro, tá? Ele uniu a igreja num só corpo, o corpo de Cristo, né? Para que fique mais claro, eu convido os irmãos a verem aqui Romanos capítulo 3, verso 29 a 31. E porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios? Perdão. E porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, tá? É um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, a lei, ela aponta que existe pecado, e como todo o Antigo Testamento, ela aponta para Cristo. As leis cerimoniais não precisam mais fazer, não precisam mais pegar um animalzinho para fazer um sacrifício como penitência do meu pecado, porque Cristo foi o cordeiro que foi sacrificado por Deus, o Cristo perfeito, né? Então a lei moral, ela continua em vigor, porque é ela que aponta o pecado. Então a fé em Cristo e a justificação em Cristo, ela não anula a lei. Houve a transformação, porque eu não preciso mais cerimônias para que eu me chegue a Deus. Hoje Cristo é o mediador entre Deus e os homens, mas eu continuo observando a lei para que eu não peque contra Deus. Se eu pecar contra Deus, se eu quebrar alguns elementos da lei, eu devo me arrepender com sinceridade, abandonar, né? E confessar, né? Aquele que abandona, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, tá? E João fala: filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Então, o que nós entendemos disso? Infelizmente, mesmo convertidos, nós continuamos pecadores. Qual a nossa diferença? Nós não vivemos mais em pecado, nós não temos mais o dolo, ou pelo menos não devemos ter o dolo. Então nós pecamos involuntariamente. Então eu pequei por um impulso, algo ali que aconteceu e tal, e aí me arrependo e falo: Senhor, pequei. Mas eu não tenho dolo, ou seja, eu não fico premeditando, planejando, como eu fazia antes da conversão. Antes da conversão, normalmente o ser humano, ele vivia segundo a vontade dos pensamentos, né? E aí, o que acontecia? Ele planejava, ele ficava planejando coisas para fazer, e muitos desses planejamentos eram pecaminosos. Hoje nós não ficamos mais planejando,
Pode vir um pensamento mal? Pode. É como eu sempre falo, nós não podemos evitar um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar ele de fazer ninho. Aliás, isso é a nossa obrigação diante de Deus. Tá? Então nós não premeditamos o pecado e nós não vivemos o pecado. Agora, infelizmente, estamos expostos a pecar. Né? Deu para entender aqui, irmãos? Verso 22. Verso 21. Então a lei não é contrária à promessa. Peraí que eu me atrapalhei aqui, não é Gálatas? Gálatas 3, 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria precedente da lei. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a lei, ela não é contrária à promessa. A Escritura encerra tudo sobre o pecado. E a forma que Deus une a sua igreja é operando fé naqueles que vão crer. Então a lei, ela continua com sua utilidade em condenar o pecado dos que não estão no descendente. Então a lei, ela continua e ela vai condenar o pecado. Se a pessoa não for justificada pelo descendente, se a pessoa não está no descendente, ela será condenada pela lei, porque se ela quebrar um daqueles mandamentos, ela já é réu, já é passivo de condenação. Tá? Então é no descendente que nós não somos condenados. As Escrituras concluíram: pela palavra, as Escrituras se destinam principalmente à própria lei. Não fala aqui, ó, que a Escritura, verso 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então as Escrituras, pela palavra, se destinam principalmente à própria lei. Ela concluiu tudo sobre o pecado e, portanto, em vez de dar, tira a justiça de todos. Então, em vez da lei dar a justiça, ela tira a justiça de todo mundo. Todo mundo está condenado por essa lei. Então aí surge a grande necessidade do descendente, que é Cristo, né? Tá? Mas nós não vivemos, pela graça e a fé que em nós é operada, observando a lei para não transgredir contra Deus. Tá? Quem fizer essas coisas viverá nelas. Eu vou ler aqui Levítico 18:5, se você quiser acompanhar. Senão só ouça, né? É um versículo só. Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Como o homem não consegue viver por eles, há necessidade de Cristo. Tá? O que deu a lei já tinha decretado a cruz antes da fundação do mundo. Tudo bem? Pastor, Pois não. no versículo que o senhor acabou de ler, né? Antes vem a palavra cumprindo-os em relação à lei, né? Então mostrando, fazer o contraste com essa nossa incapacidade, né? Esse versículo que o senhor acabou de ler em Levítico, que ele... Tá, 18:5. Isso. E o senhor pode ler de novo? Por favor. Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Cumprindo. Exatamente. Bem observado. A gente vê a nossa incapacidade. Então a lei, como Paulo depois fala, né? Ela é perfeita. Só que a gente não é capaz de fazer isso. Com certeza. Cumprir todos esses estatutos que Deus ordenou. Que aí sim alcançaremos a justiça. Sim. Exatamente isso, né? A lei é perfeita. Nós, a cumprindo, nós viveremos por ela. O problema foi que nós falamos no começo, né? A gente não consegue cumprir, né? Se nós conseguíssemos cumprir, não haveria necessidade de Cristo. Né? Então, é bem observado mesmo, porque cumprindo, viveremos por ela, mas não podemos cumprir. Então, Paulo, ele está apresentando para os Gálatas uma doutrina central das Escrituras.
Tá? E essa doutrina, irmãos, ela tem tanta implicação, mas tanta implicação, que ela vai abordar várias outras. Tá? Várias outras doutrinas da nossa fé, né? Então sabemos que somos justificados no descendente, e não por méritos ou obras, pois a lei não justifica, mas pelo nosso estado de pecadores, né? Desde que Adão caiu, a lei só vai nos condenar. Só vai nos condenar. Tá? Então nós observamos a lei, né? Principalmente os 10 mandamentos, né? Nós observamos que é a lei moral de Deus, para a gente não perder o contato com o que é pecado e o que desagrada a Deus. Porque o grande erro, né, da igreja na história, um dos grandes erros da igreja na história, quando acabar os Gálatas, se Deus permitir, eu vou dar um estudo sobre a história da igreja, né? E o grande erro, né, foi justamente abandonar os 10 mandamentos. Abandonando os 10 mandamentos, você perde o contato do que realmente é pecado e o que não é. E você vê que as pessoas estão pecando facilmente. Por exemplo, em músicas chamadas gospel, que são cantadas em louvores, tem a quebra do terceiro mandamento direto. Várias delas. Você entra nas redes sociais, você vê a quebra do segundo mandamento direto. Né? Direto, você vê muitas pessoas usando a imagem de Cristo, até com piadinhas, até memes. Tem. E são cristãos fazendo. Inclusive algumas páginas que se dizem calvinistas e reformadas. Se dizem, né? Mas estão longe de ser, né? Isso mancha também a nossa. Então, o que acontece? Nós vemos aí por que aconteceu isso? Porque perderam o contato com o que é pecado. Com o tempo, vai pecando sem perceber, não vê mal naquilo. Não está pecando intencionalmente, mas está pecando porque errais por não conhecer as Escrituras. Então abandonaram, né, os 10 mandamentos. Esse é o grande erro. Por isso que nós devemos criar os nossos filhos ensinando para eles 10 mandamentos. Imagine se todas as pessoas do mundo cumprissem os 10 mandamentos, ou se preocupassem em tentar não quebrá-los. O mundo seria muito melhor. Não seria perfeito porque iríamos quebrar, todos iriam quebrar uma hora ou outra, mas o mundo seria perfeito, né? Agora, se não se observa, se nem lembra deles, o pecado vai estar constante aí. Não precisa nem ser todos, só que se dizem cristãos e fizessem já seria. Você impacto seria muito grande. Então você vê, pelo menos a igreja, né? A igreja no geral, né? Então você vê aí que muitos escândalos são fornecidos, quebrando esses mandamentos constantemente aí, trazendo escândalos para a igreja. Né? Tá. Tudo bem, né, irmãos? Verso 23. Isso tem que terminar. Eu vou ler do 23 ao 29, fazer um resumão para a gente terminar, tá? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para esta fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Como tudo no Antigo Testamento, né, apontava para Cristo, a lei nos conduziu a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Está vendo o que ele está falando para os Gálatas? Você não precisa mais ficar subordinado ao aio, cumprindo, querendo se justificar por obras da lei, circuncisão, essas leis cerimoniais. Pois todos nós somos filhos de Deus, né? Não permanecemos mais subordinados. Porque, verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Como que eu posso deixar o meu filho sem revestimento de Cristo? Isso aqui está dizendo, pois todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então por que fala? Vamos começar de baixo para cima aqui para a gente terminar. Tem 7 minutos só. Se somos de Cristo, se nós estamos no descendente, somos também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se nós estamos no descendente, aí nós somos também descendentes de Abraão. Está dando para entender? Lá para os Romanos ele vai falar que os filhos de Abraão não são os israelitas na carne, a pessoa que nasce em Israel, mas sim os da fé. Eles também, os convertidos.
né? E qualquer outro que se converter. Verso 28. De sorte que não pode, por que ele fala? Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque nós estamos no descendente, nós somos um, nós somos membros uns dos outros, membros do corpo. Então não há divisão entre nós, não pode haver divisão entre nós. É lógico que vai haver pensamentos diferentes, nós viemos muitas vezes de culturas diferentes, né? Se você olhar o planeta, etnias diferentes, mas todos somos um no descendente, herdeiros da promessa. Nós somos um. Então, se um está machucado, o corpo inteiro vai sentir. Se um está sofrendo, né? Verso 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao laio. Então, nós não vamos ser justificados. Nós sabemos que a lei condena, nós sabemos que o conceito de Deus, ao dar aquela lei, é que aquilo é ofensa para Ele, aquilo é pecado, aquilo desonra a Deus. Então eu observo a lei para não fazer isso. E eu faço isso, procuro fazer isso por gratidão a Deus que me salvou. Mas eu tenho plena consciência que não vai ser por nenhum mérito meu que eu vou ser salvo, porque primeiro que eu já sei que eu não vou conseguir cumprir tudo. Mas eu vou me esforçar o máximo que eu puder para cumprir, para não desonrar a Deus. Porque todo pecado é uma ofensa para Deus, é por isso que aquela lei está lá. E aquela lei foi escrita pelo dedo de Deus, né? Tá? Então, nós devemos entender, né, que Paulo, ele coloca aqui, ele compara essa lei, isso aqui foi Calvino que falou, tá? Ele fala assim, primeiro ele compara a lei como uma prisão e depois ele compara a um professor. Primeiro uma prisão, ele está preso lá, né? Porque ele tem que cumprir aquilo, só que não tem muita esperança de cumprir, mas Deus providencia Cristo. Agora aquilo é um professor, olha, isso aqui que eu não posso fazer, eu não posso fazer mais uma escultura, eu não posso levar o nome de Deus em vão, eu não posso quebrar, banalizar a Santa Comunhão, o quarto mandamento, eu não posso adulterar, eu não posso furtar, eu não posso matar, né? Agora isso é o meu professor, tá? O que era antes uma prisão, agora livres em Cristo, aquilo é o meu professor que me ensina o que desagrada a Deus, e uma forma boa de viver sem consequências de atos que eu não devo tomar, tá? Então devemos entender que o professor nos ensina a matéria e aprendemos no tempo do ensino. Agora não somos mais instruídos pela lei, mas pela graça. Então pela graça eu olho a lei e começo a entendê-la, né? E não tenho mais medo daquilo, eu só quero me resguardar de não cumprir aquilo, tá? Chegamos então no corpo de Cristo, que o Antigo Testamento apontava para mim. Então somos filhos de Deus pela fé, revestidos nele pelo batismo e estamos no descendente. Lembrando, os de fora são os descendentes. É duro falar, mas é o ensino bíblico dos descendentes da serpente. E nós estamos no descendente da mulher, aonde Deus envolveu na promessa com Abraão. Tá? Por fim, nós somos então a semente de Abraão. Isso não pretende transmitir a ideia de que ser filho de Abraão é melhor do que ser membro de Cristo, mas reprimir o orgulho dos judeus, que se gloriavam em seu privilégio como se fossem o povo de Deus. Então eles se achavam aqueles escolhidos só de Deus, e eles queriam então que os outros, os gálatas descendentes dos bárbaros, cumprissem as leis cerimoniais para tentar se igualar a eles, né? Eles consideravam nenhuma distinção maior do que pertencer à raça de Abraão. E essa mesma distinção que ele faz é comum a todos que creem em Cristo, né? A conclusão: repousa nesse argumento que Cristo é a semente abençoada, na qual, como dissemos, todos os filhos de Abraão estão livres. Ele prova isso pela oferta universal da herança a todos, da qual se segue que a promessa os incluiu entre os filhos. Merece atenção que sempre que a fé é mencionada, é sempre a sua relação com a promessa. Tá? Então o argumento principal que Paulo usa para os Gálatas, para libertar os Gálatas
daquelas garras, vamos dizer assim, intelectuais que os judaizantes estavam colocando sobre eles, né? Aquele fardo, é a promessa em Abraão. Até aqui, né? Passou o tempo, depois alguém tem alguma pergunta, alguma coisa?